preferir. O preferir, ele é muito interessante pelo seguinte. Na linguagem coloquial, nós usamos do que. Na linguagem coloquial, usamos do que. Mas a linguagem culta não aceita do que. Então, no dia a dia, é normal que eu fale assim, ó. Hoje está muito frio, está muito calor, enfim, prefiro ficar em casa do que sair. Na linguagem coloquial, está tranquilo, é normal, porém, para fins de prova, eu não posso utilizar do que. O que eu tenho de saber, professor, para fins de prova? Eu tenho de saber que quem prefere uma coisa a outra. Então, para fins de prova, quem prefere uma coisa a outra. Aqui está o segredo do verbo preferir. Então, nota, façamos algumas aqui, ó. Prefiro cerveja, espaço, vinho. Como que funciona aqui, ó? Prefiro cerveja, espaço, vinho. Prefiro a cerveja, espaço, vinho. Olha a diferença. Prefiro cerveja, espaço, vinho. Prefiro a cerveja, espaço, vinho. Tá? A primeira, eu quero saber, me ajuda aí. Qual é a forma correta? É prefiro cerveja a vinho ou prefiro cerveja ao vinho? Qual é a forma correta? Prefiro cerveja? Isso. A vinho. Simplesmente a, nada mais do que isso. Prefiro cerveja a vinho. Tá, e a letra B? Prefiro a cerveja a vinho. Prefiro a cerveja ao vinho. Isso, prefiro a cerveja ao vinho. Senhor, explica para mim por quê? Pelo seguinte. Na letra A, eu não usei artigo antes de cerveja. O que significa? Que eu não usarei artigo antes de vinho. Isso aqui é aquilo que nós chamamos, na língua portuguesa, de paralelismo. Paralelismo. Então, pelo paralelismo, não usei artigo antes de cerveja, não usarei artigo antes de vinho. Pelo paralelismo, Brasil, eu usei artigo antes de cerveja. Tá ali, ó. A cerveja. Tá aqui. A cerveja. Eu usarei artigo antes de vinho. Tá aqui, ó. O vinho. E quem prefere uma coisa a outra. Então, prefiro a cerveja ao vinho. Bom, beleza. Mas o que eu queria realmente, C e D. Prefiro vinho, espaço, cerveja. Prefiro o vinho, espaço, cerveja. O que eu quero de ti? Olha para mim aqui, olha para mim. Eu quero saber o seguinte. Se eu terei de colocar crase na letra C e na letra D, se eu só terei de colocar crase na letra C, ou só terei de colocar crase em Dinamarca? A crase haverá. A minha dúvida é se crase haverá nas duas construções ou crase haverá apenas em uma construção. Prefiro vinho, espaço, cerveja. Prefiro o vinho, espaço, cerveja. E aí? Crase, é em C e D? É só em C ou é só em D? Oi? Não escutei, fala mais alto. Somente C? Não? A D? D? Isso? Tá, vamos lá. Olha só. Prefiro vinho, espaço, cerveja. Diante de vinho, eu não usei artigo. Diante de cerveja, eu não usarei artigo. Fica simplesmente, prefiro vinho a cerveja. Só isso. Agora, na Dinamarca, eu usei antes de vinho o artigo o. Significa que antes de cerveja, eu vou usar o artigo a. E quem prefere uma coisa a outra. Então, aqui eu vou somar a mais a e terei de utilizar a crase. Então, ali eu já coloco com crase. Prefiro o vinho a cerveja com crase. Vem aqui, vem comigo. Entendeu a diferença? Sim? Então, tá aqui, ó. Além de saber que quem prefere uma coisa a outra, eu também tenho de saber utilizar a crase. É mesmo, senhor? É mesmo. Quem prefere uma coisa a outra, show de bola, mas eu ainda tenho de saber como que se utiliza a crase aqui.